E é recomendado para quem tem esse tipo de problema. Tem estudos internacionais, Megali, que mostram que a recorrência dos sangramentos depois dessa embolização que eles vão fazer, que é bloquear essa artéria, bloquear o fluxo sanguíneo nessa artéria, eles mostram que depois dessa embolização, a recorrência de sangramentos cai para um terço, né? Em pacientes que fizeram esse procedimento. Então, por que não fazer? Por que não fazer? Não fazer, porque se não fosse necessário, se não fosse recomendado, não tem por que ficar tomando remédio sem precisar. Sempre algum nível de invasão tem, né? Eles vão colocar um catéter pelo fêmur, né, lá por baixo, vão subir pelo corpo, esse catéter até chegar no cérebro e fazer esse bloqueio dessa artéria. Não é tomar sorvete, né, na esquina, né, Megali? Então, alguma invasão tem. É mínima invasão, mas existe. Então, ela está sendo feita porque é necessária e porque tem esses números que mostram que, enfim, ele é efetivo, né? Agora, acabado esse procedimento, se ele for bem sucedido, está previsto uma coletiva para as 10 horas da manhã, então se ele for bem sucedido como se espera, a grande questão agora é o tempo que vai ser necessário para a plena recuperação do presidente da República. A gente sabe que o presidente da República, para o Lula, não basta se recuperar para tomar um cafezinho com a gente à tarde, né? O Lula tem uma agenda como presidente insana, super intensa, então ele tem que estar muito bem para poder voltar à rotina. E contraditoriamente, né, o Megali, ele que precisaria de mais tempo, que precisaria de estar muito bem para voltar à rotina intensa que ele tem, é que está sendo mais pressionado para voltar logo, né, para mostrar que está em plena forma, para mostrar que segue o dono da caneta, com capacidade plena de exercer o poder, para mostrar inclusive que é candidato em 2026. Porque já se começam as especulações, será que Lula vai suportar mais um mandato? Enfim. Então, ao mesmo tempo que ele precisa de mais tempo para recuperar, para uma recuperação, para enfrentar essa rotina, ele tem essa pressão para retornar logo, né? Inclusive, eu não sei se vocês viram e já deram aqui a pesquisa Quest, que mostra, né, que se a eleição fosse hoje, presidencial fosse hoje, o Lula venceria o Tarcísio, venceria o Jair Bolsonaro, venceria o Pablo Marçal, venceria todos, com mais de E 50% dos votos, e os com outros facilidade. venceria até o Bolsonaro, né, por 51 a 35. Me surpreendeu esse número, eu achei que seria uma coisa mais empatada. Enfim, o Tarcísio por 52 a 26, o Marçal por 52 a 27. O Haddad também fica na frente de alguns deles, mas nada como o Lula, né? O Lula tem uma força única. Então, é isso, quer dizer, ele ao mesmo tempo agora vai passar a sofrer essa pressão para voltar logo para a rotina dele. Mas justamente por ser uma rotina maluca, ele precisaria de maior tranquilidade, mais tempo para recuperar forças, né, Megali? Ninguém passa por duas intervenções no cérebro e volta cantando Frank Sinatra na segunda-feira, né? Imagino que ele vai precisar de mais tempo aí Só para o se Bob Jeff. alimentar, para se É, fortalecer, né? Hã? Só só o Bob Bob Jeff Jeff. Sim. que cantava Frank Sinatra. Ô, Mônica, mais cedo a gente falou, né, sobre essa comunicação meio de pé quebrado da equipe do presidente. E aí um ouvinte até escreveu aqui, vocês estão querendo ensinar o doutor Calil a fazer medicina? Pô, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Mas a gente entende um pouquinho de comunicação. De comunicação, sim, medicina, nada. Mas de comunicação, a gente entende um pouquinho, sim. E foi confusa a comunicação da equipe, porque a gente só soube, então, porque a Janja e o Lula pediram pro médico divulgar essa informação. Caso eles não tivessem feito isso, a gente só ia saber depois de procedimento já ter sido realizado? É isso? Porque ele disse que ele informaria na entrevista coletiva das 10 da manhã, mas às 10 da manhã o procedimento já vai ter sido encerrado. Então seríamos informados de que o presidente passou por uma cirurgia só depois da cirurgia? Não é exatamente uma comunicação 100% transparente, me parece, Mônica. Eu não consegui entender muito bem o que aconteceu ali, porque eu estava entretida com o meu furo, viu, Megali? Porque nós antecipamos, demos que seria feito esse procedimento, e eu não entendi que era algo que estava sendo escondido, ou seja, eu entendi quando tive essa informação que eu estava antecipando a informação, mas que a informação constaria num boletim, o que me deu bastante segurança para, inclusive, vender como manchete, porque eu sabia que o boletim já estava ali encaminhado, né? Então, não me pareceu que seria algo que seria escondido, né? Talvez o time. Eu acho que o que tem aí também, Megali, é o seguinte. Primeiro, os médicos não são obrigados a entender de comunicação, né? Precisaria ter alguém da comunicação do Lula cuidando disso lá. É,
A segunda questão que você, quando vai fazendo um boletim, fala: o Lula tá bem, o Lula conversou, o Lula sorriu, o Lula comeu, ele dormiu, acordou. Isso tem um significado, cria uma expectativa positiva muito grande. Ah, ele vai ter alta na semana que vem. Aí quando vem uma notícia dessa, que pode não ser tão grave, é um banho de água fria, né? Assim, para alguns é um banho de água fria, para outros não. Mas enfim, você cria uma informação que contradiz a primeira. Nossa, mas ele estava tão bem, comendo, alegre, falando, conversando, recebendo filho, recebendo lá com a Janja. Por que agora vai fazer um novo procedimento? Ele não estava tão bem assim. Então, assim, é bem complicada essa comunicação sobre o estado médico, né, da pessoa, sobre o estado clínico da pessoa, sobre o que ela vai ter que fazer ou não. E ainda mais num caso como esse, que não é tão previsível, né? Assim, não é arrancou a unha e agora é só esperar cicatrizar. Pode ter novos sangramentos, sim. Pode ter um monte de coisas, mas são coisas que estão ali controladas, né? E com boas expectativas de que tudo termine bem, né? Eu já citei aqui um exemplo familiar de uma pessoa que teve um problema parecido com o do Lula, ficou um mês para ficar bem, mas ficou maravilhoso, né? Uma pessoa que está declamando poesia por aí, então, com 86 anos de idade. Então, assim, era também um procedimento, mas assim, não é uma coisa trivial. Você tem que fazer, ver como reage, vai precisar de um novo procedimento para ter mais garantias. Tá tudo em andamento ainda, né, Megali? Não é algo que já está finalizado. E eu acho que essas divulgações de que ele está bem, acordou bem, ficou bem, criam uma expectativa de que tudo acabou. Quando na verdade ainda não acabou, ainda vai ser necessário fazer esse procedimento, ver como ele reage a esse procedimento, ver se vai precisar de alguma coisa adicional. Tem um sangramento, ainda que seja mínimo, é um sangramento que forma um hematoma, esse hematoma futuramente pressiona o cérebro. Então, como evitar esse novo hematoma? Tudo vai depender muito das reações do corpo dele. Então, não está acabada a coisa, né? A coisa está em andamento. E essa comunicação que fica complicada, porque você tem que passar que ele está bem, está reagindo bem a tudo que está sendo feito, mas ao mesmo tempo nada está descartado para o futuro, porque é cabeça, é cérebro. Então vai demorar até as coisas ficarem de fato em ordem. Tanto é que parecia estar em ordem, né, Megali? Ele tinha feito a primeira intervenção quando levou um tombo, fez os pontos e parecia que estava tudo maravilhoso. Mas lá dentro tinha uma gotinha de sangue pingando, 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 pingando e formando esse hematoma, né? Então não é fácil, cabeça, mas também não é sentença de morte, né? Quem já teve problema sabe que cerebral e que está bem, está curado, está bem, sabe que as coisas vão bem também. Só não são rápidas, vamos dizer assim. Não, muito pelo contrário. E o presidente está em ótimas mãos, né, nas melhores possíveis. E eu não sei se a Mônica